Vida em França. Fiquemos agora com o magazine Vida em França sobre as eleições francesas. A 3 dias da primeira volta das eleições presidenciais em França, que acontecem já no domingo, Rafael Lucas, professor jubilado do Instituto Ibero-Americano da Universidade de Bordeaux, considerou em entrevista à RFI que Emmanuel Macron sairá vencedor, com a grande preocupação dos franceses a centrar-se no poder de compra e o futuro do seu dia-a-dia face à guerra na Ucrânia. Para este académico, o presidente soube jogar o papel de protetor nesta campanha e, face a Marine Le Pen, que tentou amenizar a sua imagem anti-imigração, pode esperar-se também uma vitória na segunda volta, já que os franceses não esquecem, apesar da herança da Frente Nacional, partido de extrema-direita fundada pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen. Há certa sensibilidade de esquerda que continua no coração dos franceses, mas acontece que houve um desmoronamento da esquerda, sobretudo depois do mandato do François Hollande. E esse colapso da esquerda enfraquece o voto da esquerda, que se distribuiu por outras sensibilidades, sobretudo ecologistas, que recolheu boa parte do voto da esquerda e outro foi para a abstenção. Isso dá este resultado de provavelmente haver uma votação mais forte na direita, ou seja, a direita está mais mobilizada? Há três polos, um polo de extrema-direita, um polo macronista, Macron, e um polo da extrema-esquerda, com Jean-Luc Mélenchon, os ecologistas e a extrema-esquerda de Philippe Poutou. Quer dizer, os dois partidos que ficaram perdendo nessa recomposição política da França, quem perdeu mais foi o Partido Socialista, reduzido a uns 2%, que é uma pobreza franciscana em termos de votos, e o outro perdedor vai ser os republicanos, porque ficaram divididos entre o voto na extrema-direita, uma parte atraída por Macron. Por que é que esses partidos que já tinham sido bastante prejudicados, se podemos dizer assim, em 2017, ou seja, foram partidos que já perderam bastante em 2017, não se conseguiram reerguer nos 5 anos seguintes até agora? Acho incompreensível, porque o alinhamento da direita republicana na extrema-direita já tinha começado com Jacques Chirac, quando num discurso famoso ele tinha falado do mau cheiro dos imigrantes. Depois agravou-se com Nicolas Sarkozy, que até criou o Ministério da Imigração e da Identidade Nacional, como se a imigração ameaçasse a identidade nacional francesa. O que sobra dos republicanos continua com esse alinhamento na extrema-direita, apesar de ter sido uma estratégia fracassada. Falar-se de imigração é algo que dá votos? Acho que vai dar poucos votos, porque, no fundo, a população francesa não é racista. Há uma tradição de dirigentes franceses oriundos de outros países. Por exemplo, Pierre Mendès France, que foi primeiro-ministro, era de origem portuguesa. Pierre Bérégovoy, que também foi primeiro-ministro de Mitterrand, e era de origem russa. Muitas vezes o discurso público acaba por ser tomado pela extrema-direita. Há também uma tradição da extrema-direita na política desde os começos do século XX, mas foi só a partir da criação do Front National de Jean-Marie Le Pen, por volta de 1972, que essa extrema-direita conseguiu ganhar espaço na política francesa. Pensa que realmente esta questão da economia, do poder de compra, as pessoas estão preocupadas agora ainda mais por causa da guerra da Ucrânia com o futuro? Os franceses precisam de respostas a estes temas? Pelo que eu vi em imensas sondagens e artigos e pesquisas e estudos, a preocupação dos franceses não tem nada a ver com a imigração. Eles têm mais preocupação pelo futuro, sobretudo desde o começo da guerra com a Ucrânia. Tem um medo nuclear e é, sobretudo, a questão do poder de compra.
a guerra da Ucrânia faz ressurgir esse medo, porque eles sabem que boa parte da economia tem certa dependência com o gás da Rússia. Considera que esta é uma campanha um bocadinho atípica? É uma campanha atípica, com certeza, porque é uma campanha que acontece depois da campanha anterior, em que ganhou o Emmanuel Macron, que se tinha apresentado sem partido e com um programa muito reduzido, sem o apoio habitualmente obrigatório da máquina dos partidos. Aliás, nas últimas eleições, perderam os partidos tradicionais, os republicanos, com François Fillon, e os socialistas, que começaram a sua descida para os infernos. E surgiu um presidente atípico pela sua idade e pela sua falta de enraizamento na paisagem política. Parece que as pessoas até agora não estavam muito interessadas nas eleições. A uma semana das eleições começam realmente a interessar-se, mas é numa altura em que os candidatos também já estão cansados, em que não vai haver grande debate e é por isso então que tem medo da tal abstenção. Não vai haver grande debate na medida em que o candidato mais favorecido pela sondagem recusa debater com os outros. Acho que para ele é uma atitude pragmática, porque já que está frente nas sondagens, por que é que correria o risco de ir pelejar com outros candidatos, entre os quais alguns são muito agressivos, sobretudo Éric Zemmour? Acho que o Macron escolheu o pragmatismo. E em termos de perspectivas para esta primeira volta? Claro que temos as sondagens dão-nos então Macron como o preferido dos franceses, a seguir dão-nos Marine Le Pen, depois Jean-Luc Mélenchon. O que é que acha que vai acontecer nesta primeira volta? Que resultados é que vamos ter para a segunda volta? As surpresas podem sempre acontecer, porque já vimos imensas eleições com candidatos inesperados que triunfaram. Desta vez, eu acho que o presidente Macron vai guardar a sua vantagem e que esta vantagem, no pior dos casos, pode reduzir-se um pouco e que Mélenchon pode até chegar, desta vez, à terceira posição, detrás de Marine Le Pen. O eleitorado privilegiou os candidatos que têm certa radicalidade na linguagem. É o caso de Éric Zemmour e de Jean-Luc Mélenchon. Portanto, antecipamos uma segunda volta, um embate novamente entre Macron e Marine Le Pen, e pensa que Macron voltará a ganhar na segunda volta? Acho que Macron vai tirar partido de algumas realizações normais, porque como estava no governo, então aproveitou a posição de dirigente, além também da posição de presidente da União Europeia, e até a questão da guerra na Ucrânia deu-lhe um estatuto mais presidencial. E também soube aproveitar a crise do coronavírus, porque utilizou a imagem do protetor, sobretudo das PMEs, pequenas e médias empresas, que é o corpo produtivo mais numeroso da economia francesa. E Marine Le Pen não passará? Para mim não passará, porque mesmo que tenha mudado, abrandado a sua imagem de extremistas, de anti-imigração, mesmo que tenha feito um esforço enorme para se apresentar como uma senhora vulgar, corriqueira, a herança do pai e a herança do Front Nacional não poderá pagar-se. Ouvimos Rafael Lucas, professor jubilado do Instituto Ibero-Americano da Universidade de Bordeus, que nos falou de uma campanha atípica que se encerra já na sexta-feira. Na próxima segunda-feira, face aos resultados de domingo, começará a campanha da segunda volta das eleições francesas, entre os dois candidatos mais votados. Até agora, as sondagens apontam para um embate entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Obrigada por ter acompanhado este Vida em França. Até para a semana.